Gravando conteúdo para o Banco do Brasil, estudos do Banco do Brasil, né? Banco Nacional, conhecimentos bancários e de vendedor, né? Primeiro, vamos ver aqui algum conteúdo de conhecimentos bancários. Alíquota compulsória, depósito à vista 21%, depósito a prazo 17%, depósitos poupança 20%. Alíquota de depósito compulsório, interessante. Mas será que isso cai? Eu não acho. Bom, Banco Nacional do Brasil, Desenvolvimento Social, quer dizer, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, ele faz coisas, alguns pontos sobre ele, faz operações de desenvolvimento, não é banco de desenvolvimento, mas faz a operação de desenvolvimento. É o único criado em 1952 para ser banco de desenvolvimento, tem que ser sociedade. Ah, isso aqui está nas leis do consumidor, né? Sobre criação de bancos. Para ser banco de desenvolvimento tem que ser sociedade anônima, ser público no âmbito estadual e ter na sua denominação o nome do estado que pertence. Caraca, tem muito pouco conteúdo de carinha. Então vamos para vendas. Resolução 4.539, artigo 5 e 3 de vendas, né? Vamos ver. As instituições de crédito, artigo 1, relacionamento com clientes e usuários de produtos e serviços devem conduzir suas atividades com observância de princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência, propiciando a convergência de interesses e a consolidação da imagem institucional de credibilidade, segurança e competência. Artigo 3. As observações do disposto 1 do artigo 1, quer dizer, do artigo 2, requer, entre outras, seguintes providências. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quer dizer, primeiro, promover, providências são três. Promover cultura organizacional que incentive relacionamento cooperativo e equilibrado com clientes e usuários. Segunda providência, dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários. E terceira providência, assegurar a conformidade e a legitimidade de produtos e serviços. Parágrafo único. O tratamento justo e equitativo de clientes e usuários, decretado no inciso 2 do caput abrange, inclusive, ele está falando mais três coisas de que abrangem o tratamento justo e equitativo, que são a prestação de informações a clientes e usuários de forma clara e precisa a respeito de produtos e serviços, o atendimento de demandas de clientes e usuários de forma tempestiva e a inexistência de barreiras, critérios e procedimentos desarrazoados para a extinção de relação contratual relativa a produtos e serviços, bem como para a transferência de relacionamento para outra instituição a pedido do cliente. Então, pouco conteúdo. Próximo. Sobre conhecimento bancário, sobre política monetária. Instrumentos não convencionais. Quantitative easing. Em resumo, o instrumentos não convencionais que o quantitativo easing. Droga de espirrinho. Em resumo, o quantitative easing se refere a uma ação não convencional de política monetária através de um banco central, através da qual um banco central compra títulos de longo prazo no mercado aberto, a fim de aumentar a oferta de moeda e assim, supostamente, incentivar os préstimos e investimentos. A compra desses títulos acrescenta dinheiro novo à economia e também serve para baixar as taxas de juros, além de expandir o balanço patrimonial do Banco Central. Essa quantitative easing é interessante. Longo prazo, mercado aberto, taxas de juros, oferta de moeda, balanço patrimonial. Muda bastante coisa, né? Agora, sobre os objetivos desse quantitative easing, que é aumentar a atividade econômica, visando incentivar financiamentos e o consumo da população, ajudando assim a melhorar a taxa de crescimento da economia, aumentar a taxa de inflação para superar cenários de deflação por queda da demanda e redução de gastos do consumidor. E terceiro objetivo, diminuir as taxas de juros, forçando com que os bancos e instituições financeiras
a emprestarem dinheiro com taxas mais baratas, melhorando o acesso ao crédito das pessoas e empresas. Alguns efeitos negativos e críticas ao quantitative easing. O quantitative easing é uma medida bastante controversa entre os economistas. Muitos deles acreditam que, por ser uma política artificial de criação de moeda, os seus efeitos... Estava criando uma moeda artificial isso aqui? Interessante. Os seus efeitos negativos podem superar as vantagens que ele ocasiona no curto prazo. O primeiro efeito óbvio do QE é o aumento da inflação acima do esperado, ou seja, se os bancos centrais aumentam a oferta da moeda muito rapidamente, isso pode causar uma elevação abrupta no nível dos preços da economia. Isso acontece porque quando há um aumento do dinheiro em circulação, mas sem um aumento equivalente na produção, a demanda supera a oferta e faz com que os preços aumentam. Faz sentido. Outra consequência é trazida pela quantitative easing é a depreciação do valor da moeda. Dependendo do país, isso pode ser um efeito negativo. Já os residentes do país podem ter que pagar mais por produtos importados, porém, por outro lado, um câmbio depreciativo pode valorizar o setor exportador da economia. Paga mais caro, mas a valoriza o exportação. Cambiou. Mais conhecimentos bancários, procurando. Tá, 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 tá. O QI, Quantitative Easing, também é frequentemente sugerido como uma solução para o problema de armadilha de liquidez. Olha, um novo termo, armadilha de liquidez. O que é uma armadilha de liquidez? Ocorre quando o corte nas taxas de juros não impulsionam a atividade econômica como esperado pelo governo. Isso ocorre porque, apesar das baixas taxas de juros, muitas vezes os bancos resistem em emprestar dinheiro ao mercado, ou os consumidores relutam em tomar mais empréstimos, mesmo com juros mais baixos. Daí tem um resumo de conteúdo. Com isso, os bancos se sentem mais estimulados a perdi o banco, perdi. Resumo. Voltando para o resumo. Com isso, os bancos se sentem mais estimulados a cumprirem seus objetivos, quer dizer, venderem seus ativos, títulos por dinheiro, portanto, essa medida proporciona um aumento de liquidez financeira no sistema bancário. Logo, tendo mais recursos em caixa, os bancos terão mais capacidade para emprestar mais dinheiro aos clientes e isso leva a mais empréstimos, mais crédito, mais investimentos, mais consumo e um aumento na atividade econômica em geral. Por isso, pode ser que o quantitative easing é um processo de criação e transferência de dieta de moeda do banco central para a economia por meio de instituições financeiras. Especificando ainda mais, daí tipo um banco central, ele cria um dinheiro, daí o banco central ele cria dinheiro e daí ele usa esse dinheiro criado para comprar o tesouro, né? O débito governamental e financeiro das instituições bancárias, das instituições bancárias. Por causa que ela faz essa criação e compra, o interesse, o liquidez financeira, interesse cai e daí que já que o interesse cai, o que acontece é que os consumidores e as empresas podem comprar, quer dizer, podem pedir empréstimos. Daí já que elas fizeram empréstimos, elas vão consumir mais. Isso. Meio estranho, meio deslógico. Sobre política monetária, depósito remunerado junto ao Banco Central. Atualmente, o Banco Central dispõe apenas de ferramentas clássicas para controlar a quantidade de dinheiro em circulação, a compra e venda de título por meio de operações compromissadas, a fixação de taxas de desconto cobrada para punir bancos que não cumprem requisitos do capital mínimo e os depósitos compulsórios, quantidade de bancos que são obrigados
a deixar depositado no Banco Central. Dessas ferramentas, as operações compromissadas são as mais usadas. Os depositários voluntários permitirá 10 depositário voluntário permitirá ao Banco Central enxugar o excesso de moeda da economia. Depósito voluntário, depósito remunerado. Como estranho, né? É para enxugar a economia. Tão difícil achar conteúdo. Depósito remunerado junto ao Banco do Brasil ainda. Não já estava lendo isso? Presentes no Federal Reserve, Banco Central norte-americano e no Banco Central Europeu. Os depósitos voluntários remunerados funcionarão como um mecanismo complementar que permitirá o enxugamento da liquidez com o uso de títulos públicos. Nessa ferramenta, as instituições financeiras depositam voluntariamente no Banco Central parte do dinheiro em troca de uma remuneração oferecida pelo Banco Central. Quanto maior a taxa oferecida, maior o incentivo para os bancos repassarem dinheiro às autoridades monetárias. Manda dinheiro aqui para o banco. Um mecanismo de ajuda ao Banco Central a enxugar os excessos de dinheiro das reservas internacionais que entraram no país nos últimos anos. Atualmente, em 380 bilhões sem que o Tesouro Nacional emita títulos de dívida pública. Muito dinheiro estrangeiro está aqui. Hein? Mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. As instituições financeiras poderão realizar os depósitos em suas respectivas contas no Banco Central. Elas serão remuneradas e com prazo mínimo de um dia útil. Depósito remunerado junto ao Banco Central. Hoje, o Banco Central administra a quantidade de dinheiro no sistema bancário por meio de venda com compromissos de recompra dos títulos públicos de sua carteira, as chamadas operações compromissadas, com os depósitos bancários e o Banco Central, com os depósitos voluntários, quer dizer. O Banco Central ganha maior autonomia, uma vez que deixa de depender exclusivamente dessas operações para regular a liquidez bancária e, consequentemente, manter a taxa básica dos juros, Selic, próxima da meta fixada no Comitê de Política Monetária, o Copom. O Copom é interessante saber. Bancos centrais de reconhecida reputação técnica, como o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra, o Banco Europeu, conta com depósitos remunerados entre os instrumentos de administração de liquidez, e a adoção desse instrumento demonstra que o Banco Central está alinhado às melhores práticas internacionais. Os depósitos voluntários têm diversas características favoráveis, como a efetividade na absorção de recursos livres no sistema bancário, simplicidade, baixo custo operacional e fácil entendimento pelos agentes financeiros, de acordo com o chefe do Departamento de Operação de Mercado Aberto. As facilidades dos depósitos voluntários não significam o abandono das operações compromissadas com os títulos de emissão do Tesouro Nacional. Elas continuarão a ser o principal instrumento utilizado pelo Banco Central na gestão de liquidez. O problema de usar as operações compromissadas é que elas inflam a dívida pública, já que o Banco Central é obrigado a vender títulos do Tesouro. Quanto mais títulos em circulação, maior é o endividamento do governo. Para cada título do governo, o Tesouro precisa pagar uma taxa de remuneração ao investidor. Quando um país está em crise, essas taxas tendem a ser altas. Agora, algumas críticas ao modelo de depósito remunerado, esse depósito voluntário. Atualmente, o Banco Central está retirando da circulação a montante de R$ 1 trilhão sob a justificativa de controlar a inflação, o que não parece estar dando resultado, uma vez que os mais pobres estão sofrendo com a alta de alimentos. Esta montanha de dinheiro que deveria estar sendo emprestada a juros baixos pelos bancos das pessoas e empresas para elas consumirem mais, para minorar os efeitos da crise, está sendo guardada no Banco Central, por meio de um abuso na utilização das chamadas operações compromissadas, que remuneram os bancos com juros e custaram 1 trilhão nos últimos 10 anos. O dinheiro do povo, que poderia ter sido destinado para áreas como saúde, educação, entre outras tantas. Ou seja, o sistema de depósito depositário, ele cria dinheiro, mas só que ele funciona quando o Banco Central utiliza esse dinheiro para diminuir a inflação. Mas o Banco Central
nessa crise ele só está aguardando a coisa. A situação está grave porque este abuso é ilegal e tem causado rombo aos cofres públicos com impactos negativos a toda a economia, mas o Banco Central quer mais. Defende uma alteração nas operações para que elas sejam legalizadas e possam ser limitadas, pois atualmente elas dependem da entrega de títulos de Tesouro Nacional para serem realizadas. Críticas ao modelo. Atualmente a legislação do artigo 1, inciso 9 da Lei 10.179, combinado com o artigo 1 do Decreto 3.088 de 99, autoriza o Poder Executivo a emitir títulos de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional com a finalidade de assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de carteira de títulos de dívida pública em dimensões adequadas à execução da política monetária, grifo nosso, de modo a seguir a sistemática de metas de inflação. Ou seja, a ideia seria reduzir a quantidade de dinheiro em circulação para aumentar os juros, ou não deixá-los cair, e assim reduzir a demanda, e supostamente para se controlar a inflação. Porém, essa política não tem cumprido com o que se propõe, dado que a inflação no Brasil não tem sido causada por um suposto excesso de demanda, mas principalmente por os preços que administrados pelo próprio governo, tipo a energia e combustíveis, e pelas altas de preços de alimentos devido a fatores climáticos, a falta dos estoques reguladores e equívocos da política agrícola. Além do mais, a legislação é clara ao mencionar o parâmetro de dimensões adequadas para a manutenção da carteira de títulos do Banco Central, não se podendo admitir como adequada uma quantidade equivalente a 25% do PIB central, e mais ainda sem cumprir a finalidade a qual se propõe. Legislação da 14.185. Artigo 1. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. A remuneração dos depósitos referidos no caput deste artigo será estabelecida pelo Banco Central. O Banco Central do Brasil divulgará semestralmente o demonstrativo de depósitos voluntários das instituições financeiras e o Banco Central do Brasil prestará contas trimestralmente ao Congresso Nacional na forma em que regulamentar sobre as operações realizadas com depósitos voluntários remunerados das instituições financeiras. Atenção! É o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos de entidades não financeiras, integrantes do sistema de pagamento brasileiro, conforme remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições por ele estabelecido. Interessante, não é? Essa legislação explica bastante a coisa do Banco Central, né? Sobre outro conhecimento bancário interessante, é sobre a taxa Selic e curva de juros. Se você escolher um título pós-fixado com liquidez diária, o fechamento na curva pode indicar uma queda de rendimento. Com isso, você pode decidir se vale mais a pena vender antecipadamente ou se existe uma boa perspectiva sobre os ganhos ou aguardar o vencimento. Bem confuso. Assim, no exemplo das taxas de juros, faturas irão se elevar dada essa decisão porque o mercado tentaria antecipar esse movimento. O inverso também é verdadeiro. Se a inflação estivesse baixa, o Banco Central aumentasse as taxas de juros, as curvas futuras iriam cair como resposta de que em algum momento no futuro a autoridade monetária terá de baixar os juros. Interessante. Taxa Selic e curva de juros. Confuso. Ih, não estou achando mais conteúdo então.